Aula 123. Numeral. Antes, ouça Cesário Verde. És uma tentadora. O teu olhar amável contém perfeitamente um poço de maldade e o colo que te ondula, o colo inexorável, não sabe o que é paixão e ignora o que é bondade. Quando me julgas preso a eróticas cadeias, radia-te na fronte o céu das alvoradas, e quando choro, então, é quando garganteias as óperas de Verdi e as árias estimadas. Mas eu hei, afinal, seguir-te a toda parte, e um dia, quando eu for a sombra dos teus passos, tantos crimes terás que eu hei de processar-te, e, enfim, hás de morrer na forca dos meus braços. Numerais são palavras que designam uma quantidade de maneira precisa. Eles são cardinais representados pelos números básicos. 1, 2, 3, 4, cardinais. Ordinais indicam o lugar ou ordem em que uma pessoa ou coisa fica. O primeiro aluno da classe. O terceiro rapaz da fileira. Fracionários indicam a divisão da unidade. 1/3, 2/4, 5/6. Multiplicativos indicam quantas vezes um número é maior que o outro. Tem o dobro de sua idade, o triplo de anos, o quádruplo, multiplicativos. E, por último, coletivos indicam a maneira exata e precisa de conjunto de coisas ou de pessoas. Como coletivo, exemplo, quinzena, quarentena, par, casal, dúzia, grosa, centena, milhar, onzena, meio. Não se pode confundir o substantivo coletivo do numeral coletivo. O substantivo coletivo indica uma pluralidade de seres, sem dúvida. Batalhão, grupo, exército. Mas o numeral coletivo indica com precisão a quantidade de seres. Se eu digo um batalhão de pessoas, sem dúvida nenhuma, batalhão é um substantivo coletivo. Agora, dizendo uma dúzia de ovos, é precisamente a quantia 12. Dessa maneira, nós temos o numeral coletivo, são poucos. Par, o conjunto de duas coisas que sempre estão unidas. Par de luvas, um par de sapatos,
um par de meia. Casal, a união, também sempre juntos, de macho e fêmea. Com a mudança dos costumes, a lei alterou e nós chamamos de casal também a união de dois homens e de duas mulheres. Dúzia, grosa, são 12 dúzias. Centena, milhar, onzena, 11 vezes. Meio, metade. Quarentena, 40 dias. Quinzena, 15. Novena, 9. Isso é um numeral coletivo. Sobre o numeral, faremos 10 observações. É importante, é mais caminhando ao lado da semântica, do sentido. É importante saber. Você já viu a classificação, então? A classificação de cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário e coletivo. Primeira observação. Na enumeração de reis, papas, séculos, períodos históricos, quando eu uso o numeral até 10, nós temos o numeral ordinal. Depois dos 10, meramente o cardinal. Assim, João V, João VI, João VII, João VIII, João X, João XI. Papa Pio IX, Papa Pio X, Papa Pio XI, Papa Pio XII. Século VI, século VII, século VIII, século IX, século X, século XI, século XII, século XX. Capítulo I, capítulo IX, capítulo X, capítulo XI. Para o mundo jurídico, é preciso fazer uma pequena observação. A enumeração de artigos, leis, decretos, portarias, regulamentos, usam-se os ordinais até o 9. E em seguida, ficamos com os cardinais. Assim, artigo 1º, artigo 8º, artigo 9º e artigo 10. Artigo 11. Portaria número... Portaria, quinta portaria, sexta portaria. Mas chegamos na portaria 13. Há uma curiosidade. Nos mostruários de relógio, quando o número aparece em algarismo romano, o número 4, ao invés de ser o algarismo, a letra V, antecedida de um traço, o número 4 vem com 4 traços, 4 palitos. Reza a lenda que foi uma iniciativa do rei da França, Luís XIV, que, ou por lógica dele, se 1 é um traço, 2, 3, 4 só pode ser desta maneira. E rejeitou a ideia de se escrever 4 com a letra V, antepondo-se um traço. Mas, se é lenda ou não é lenda, o problema é que na França o relógio, na corte, era assim, com quatro traços. E os outros países, para imitar a gloriosa França, que emitia luz para o mundo inteiro, todos fabricaram
o algarismo, relógios com algarismo 4, quando significava o número 4. 4 palitos, 4 traços. E isso é universal, menos no Oriente e menos na Rússia, mas na Europa toda e na América, o 4 em relógio são 4 palitos. Veja o relógio da sua casa, se é em romano, você vai perceber que tem 4 palitos. Observação número 4, faremos 10 observações. Observação 4. Os números 1, 3 e 10, quando constam em cheques e contratos, há uma tradição brasileira, mais brasileira do que portuguesa, mas bem no Brasil, de colocarmos o 1 com H, o 3 com I, 3, e o 10 com I, 10. A ideia é evitar fraude. Suponham, escrevendo R$1. Eu posso perfeitamente desse 1 fazer 100, numa mudança, e o número ao lado de R$1, eu posso transformá-lo em 100. Fácil. A mudança, a alteração, se for preciso, fica fácil. 3 reais, ou 3.000. 3.000, eu faço 13. De 13 eu faço 13. Enfim, eu corrijo o algarismo e fica 13 mil reais. E de 10 eu faço 18. É só colocar 10, 8, 18 e colocar mais uma bolinha no zero. De 10 eu passo para 18. Então é muito comum um contrato, um distrato, um cheque, uma promissória, uma letra de câmbio aparecerem os números 1 com H, 3 com I e 10 com I, para evitar eventuais fraudes. Observação número 5. É corrente, quer na linguagem literária, quer na linguagem popular, praticar a sinédoque, que é a parte pelo todo. Eu pratico a parte pelo todo usando o numeral. Ouça, filha, já te disse 1001 vezes para não sair com esse rapaz. 1001 vezes? Muitas vezes, infinitas vezes. É isso que está dizendo. Nem 8, nem 80. Ou seja, nem tão pouco e não exagerado. E na poesia é muito usado o numeral partitivo, indicando uma parte, mas na verdade, ou ele diz menos do que o numeral encerra, ou muito mais do que ele está dizendo. Olha o numeral 100.000 na poesia que eu vou declamar. Poeta medieval, separando-se da namorada, porque ele está partindo. Senhora, parte tão triste meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. 100.000 vezes prefiro a morte do que a vida sem você. 100.000 vezes, ou seja, infinitas vezes. Sinédoque, o uso da parte pelo todo. Vamos diferenciar um artigo e um numeral.
para início, o artigo, é um qualquer. Comprei um livro, estou gostando dele. Não quis especificar, é um qualquer livro para quem está ouvindo. É um livro. Então é meramente artigo. Mas o numeral aparece na oportunidade em que eu percebo que é o único, que é um só, que é exclusivo. Quantos irmãos você tem? Tenho um irmão. Ou seja, só um irmão. Unicamente um. Esse é numeral. Também quando o numeral tiver posposto ao substantivo, o cardinal posposto ao substantivo, ele pode ter ideia de numeral. Ao invés de dizer primeira página do livro, eu digo página 1. E essa página 1 não é artigo, é numeral. E também, é numeral quando você percebe claramente, mas claramente, que o plural dele é 2, é 3, é 4, é 5. Seu filho já tem 2 anos? Não. Tem 1 ano. É evidente que esse plural de 1 é 2. E esse 1 é numeral. Veja uma poesia de Jorge de Lima, ele trabalha com numeral e coloca numeral no texto. Você percebe que esse 1 dele que ele coloca não é o artigo 1, é numeral. Lá vem o acendedor de lampiões da rua. Esse que vem imperturbavelmente parodiar o sol e associar-se à lua, quando a sombra da noite enegrece o poente. 1, 2, 3 lampiões acende e continua outros a acender imperturbavelmente, à medida que aos poucos a luz se acentua e a claridade da lua apenas se pressente. Triste ironia atroz que o senso humano irrita. Ele que doira a noite e ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupana em que habita. Tanta gente também nos outros insinua crenças, religiões, amor, felicidade, como este acendedor de lampiões da rua. Aquele 1 que apareceu é um numeral. Ele vem acendendo 1, 2, 3 lampiões. Fornece a luz para a cidade inteira e não tem luz na choupana em que habita. E a gente como ele que oferece religião e não tem a religião que prega. Dá felicidade a outrem e não tem a felicidade que oferece. Religião, amor, felicidade, como este acendedor de lampiões da rua. A interpretação número 7, eu já comentei, é para diferenciar o substantivo coletivo do numeral coletivo. Já sabemos disso. Uma assembleia de deputados, essa assembleia é um substantivo coletivo. Uma centena de deputados, esse centena é um numeral coletivo porque indica precisamente o número de deputados. Essa é a diferença. A observação número 8. O cardinal posposto ao substantivo tem conotação de ordinal. Permanece invariável. Página 1. Casa 2. Folha 314. Quarto 201. Se eu colocasse antes, primeira página, segunda casa, do 101º quarto,
A linguagem forense mantém a seguinte conotação, ou construção. As folhas 300 do processo, isso é linguagem jurídica. As folhas 21, linguagem jurídica, abre uma exceção. Na linguagem clássica da língua portuguesa, ambos, a palavra ambos, vinha comumente seguida da palavra dois. Era muito comum. Assim, eu diria, ambos os dois argumentos procedem. Ambos os dois argumentos procedem. Era clássico, tanto no Renascimento, no Barroco, no Romantismo, mesmo no Realismo, mesmo até o final do século XIX, começo do século XX, muito comum. Gradativamente foi perdendo essa força, mas não é erro de português. Está em desuso, mas não é erro de português. Ele está de acordo com a língua. Ambos os dois sacerdotes caminhavam de mãos postas. Não conheço a ambos os dois. Não é uma linguagem clássica e não é contrariando o gênio da língua. O gênio da língua aceita a construção. Você é um gênio da língua? Não, eu sou um estudioso da língua e ainda muito limitado, porque eu estudo todo dia e não é fácil. A língua portuguesa é de uma beleza incrível, mas chegamos lá. Você já conheceu o gênio da língua? Não, conheço muitos gênios da língua. Machado de Assis, Fernando Pessoa, Camões, Eça de Queiroz, Cesário Verde, que vimos agora. Equação. Matemática. Suponha que você telefone a um amigo e pergunte qual é o resultado do problema. Você pode passar para mim o resultado do problema? Qual é o número que deu para você? E o menino, então, já fizemos aqui com o professor, e o resultado é raiz quadrada de 8 mais 3. Ele quis dizer que é raiz quadrada de 8 mais 3, o mais 3 na mesma chave. Ou seja, raiz quadrada da soma de 8 com 3. Então precisa ter cuidado para falar uma equação algébrica ou uma equação matemática. Porque se eu digo raiz quadrada de 8 mais 3, eu também posso colocar o 3 fora da chave, fora do radical. E por conseguinte é outro número. Que tal? A resposta foi raiz quadrada da soma de 8 com 3. A linguagem da língua portuguesa difere um pouquinho da leitura que você vê da equação e vai falando. Falar a equação em língua portuguesa é uma outra linguagem. Vamos dizer, por último, sobre a palavra meio. A palavra meio, colocado ao lado de um substantivo, ele indica a metade e, por conseguinte, concorda com ele, ao lado do substantivo. Alguns exemplos. Meio-dia, meio quilo, meio mês e um dia e meio. Meia-noite, meia-lua, meia moeda, 1h30. Se esse meio vier depois do substantivo, continua concordando com ele. Paredes meias. Era uma grande casa, meia depósito, meia restaurante.
Um armazém, meio residência, meio hospedagem. Meio-dia e meia. Esse meia concorda com hora. Mas a palavra meio, ao lado do adjetivo, é advérbio, não é mais esse numeral coletivo que indica metade. A palavra meio, ao lado de um adjetivo, é advérbio e ele permanece invariável. Assim, a menina está meio louca e não meia louca, porque esse meia não concorda com menina, é advérbio, está um tanto. A janela ficou meio aberta. Contudo, eu quero afirmar que se você tentar demonstrar que a porta está aberta pela metade, você pode flexionar a palavra. A porta ficou meia aberta, ou seja, aberta pela metade. Essa é a ideia. O numeral deu motivo até à própria poesia. Eu vou ler uma poesia moderna de Mário Chamy. Agiotagem é o nome da poesia. Tirado do meu livro de gramática da língua portuguesa. Agiotagem. Mário Chamy, poeta moderno. Agiotagem. 1, 2, 3. O juro, o prazo, o por, o canto, o meso, o ágio, porcentágio. 10, 100, 1000, o lucro, o dízimo, o ágio, a mora, a monta, empécimo, empréstimo. Muito, nada, tudo, a quebra, a sobra, a monta, o pé, o cento, a cota, haja nota, agiota. Ágio é o interesse resultante da usura, né? Mora é o aumento do prazo para pagamento ou devolução de um objeto. É o pagamento que se faz pelo não cumprimento do prazo de pagamento ou devolução da coisa. Monta é a soma total de uma conta. E essa palavra que ele colocou aqui, porcentagem, ele inventou. Porcentagem existe, percentagem existe, mas porcentagem ele criou a palavra, feita com a língua portuguesa numeral, a classe de palavra dita numeral. Porque todas as palavras estão ligadas a número. E ele constrói um poema concreto, do concretismo. Inscrevam-se no meu canal. Estamos então divulgando o idioma da pátria, o nosso idioma, a língua portuguesa. Olha, Antônio Ferreira, o poeta português, o que diz da língua portuguesa. Floresça, fale, cante, ouça-se e viva a portuguesa língua. E já onde for, senhora vá de si e altiva. Grande língua portuguesa, de uma imensidão de vocabulários. Quando uma editora lança um dicionário, no outro dia seguinte, ao dia seguinte do lançamento, o dicionário já está um pouquinho falho,
está incompleto, porque novas palavras foram construídas pelo povo. Nova estrutura, nova gramática, nova ciência, nova sintaxe, outra semântica. E cabe ao gramático e ao professor ouvir o que o povo fala, o que o jornalista, como ele escreve, e ditar as normas que pertencem ao gênio da nossa língua. Estamos falando de número? Vamos a uma poesia matemática de Milor Fernandes. Poesia matemática. Ouça. As folhas tantas do livro matemático, um consciente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base uma figura ímpar. Olhos romboides, boca trapezoide, corpo octogonal, seios esferoides. Fez de sua uma vida paralela dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele com ânsia radical. Sou a soma do quadrado dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. E de falarem, descobriram que eram o que em aritmética corresponde a irmãs, a almas irmãs, primos entre si. E assim se amaram, ao quadrado da velocidade da luz, numa sexta potenciação, traçando ao sabor do momento e da paixão, retas, curvas, círculos e linhas sinoidais, e escandalizaram os ortodoxos das fórmulas euclidianas e os exagetas do universo finito. Romperam convenções newtonianas e pitagóricas e, enfim, resolveram se casar. Constituir um lar, mais que um lar, uma perpendicular. Convidaram para padrinhos o poliedro e a bissetriz, e fizeram planos, equações, diagramas para o futuro, sonhando com a felicidade integral e diferencial. E se casaram, e tiveram uma secante e 3 cones, muitos engraçadinhos, e foram felizes, até que um dia, em que tudo afinal vira monotonia, foi então que surgiu o máximo divisor comum, frequentador de círculos concêntricos, viciosos. Ofereceu-lhe a ela uma grandeza absoluta, e reduziu-a a um denominador comum. Ele, consciente, percebeu que com ela não formava mais um todo, uma unidade. Era o triângulo tanto chamado amoroso desse problema. Ela era a fração mais ordinária. Mas foi então que Einstein descobriu a relatividade e tudo que era espúrio passou a ser moralidade, como aliás em qualquer sociedade. A minha pátria é a língua portuguesa.